Olá, irmãos, amigos, bem-vindos ao nosso Em Casa com o Pastor. Hoje eu quero ler o Evangelho de Marcos, capítulo 7, do verso 24 ao verso 30, uma história muito conhecida de uma mulher grega. Diz assim: levantando-se Jesus, partiu para as terras de Tiro e Sidom. E tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Essa mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra podes ir, e o demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. E Jesus disse: nem em Israel encontrei fé como essa. Muito bem. Muitas vezes nós estamos cansados, né? Aquele dia que você não quer ver ninguém, não quer conversar com ninguém, e você prefere se ocultar, mas de repente o telefone toca e alguém mandou mensagem e você não tem como não fazer nada naquele momento. Esse texto é muito interessante, porque o verso de número 24 diz que Jesus entrou numa casa, porém ele não pôde se ocultar. Então eu quero falar hoje sobre esse Deus que não pode se ocultar. Ele não pode se ocultar, primeiro, diante de uma grande necessidade. Qual que era a necessidade dessa mulher? Sua filha estava endemoniada, então havia uma carência espiritual, né? Muitas vezes nós temos os nossos problemas também, sejam eles de ordem material, espiritual, emocional ou física. Todos nós temos os nossos problemas. E é muito bom você ter essa garantia de que Deus não pode se ocultar diante de uma grande necessidade. Qual é a sua necessidade hoje? Muitas vezes você não pode contar com um amigo, você não pode contar com ninguém, você não pode contar com recursos materiais, você não pode contar com muita coisa quando você tem que lidar com um problema. Mas aqui esse texto fala de uma mulher que não era nem judia, né? Ela era grega, ciro-fenícia, então ela era de um outro povo, e essa mulher então vem até Jesus por conta da necessidade da sua filha. Provavelmente Jesus estava cansado, né? Das suas viagens, do seu ministério, de tudo que ele vinha fazendo, mas naquela hora ele não pôde se ocultar. Pode colocar a sua necessidade, o seu problema diante de Deus e tenha certeza que Deus não vai se ocultar. Muitas vezes até nós pensamos que Deus não está atento às nossas necessidades, né? Aquilo que aconteceu com os discípulos quando eles estavam no mar da Galileia, eles foram pegos por aquela tempestade, e a pergunta que eles fizeram a Jesus foi: não te importas que pereçamos? Então muitas vezes essa também é a nossa pergunta, né? Nós nos vemos em situações e começamos a pensar que Deus não se importa com a nossa situação, mas Deus se importa. Então, qual seja a sua necessidade, coloque diante de Deus e tenha certeza de que Deus não vai se ocultar. A segunda coisa que esse texto revela é que Deus não pode se ocultar diante de uma grande humildade. Ora, esse texto, sim, olhando a grosso modo, parece que Jesus foi muito duro, né, com aquela mulher, quando ela vem e clama, né, se prostra aos pés de Jesus, e Jesus vira para aquela mulher e diz: olha, não é lícito pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Do que Jesus está falando? Ele está falando dos filhos de Israel e está falando dos gentios, né? A mesa na cabeça dos discípulos era a mesa do judeu, né? Do povo de Israel. Na verdade, Jesus não queria humilhar aquela mulher, Jesus queria ensinar os discípulos, né? Jesus sabia até onde aquela mulher era capaz de ir, né? Então a intenção de Jesus nunca foi humilhar aquela mulher, mas aquela mulher se humilhou.
Ela poderia ter saído daquele lugar contrariada, disse: puxa, eu vim aqui pensando que Jesus faria alguma coisa e ele foi tão seco, tão duro, né? Tão indiferente comigo, dizendo que não era lícito pegar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. Mas a resposta que aquela mulher deu é muito interessante. Ela disse: eu sei, o senhor está falando da mesa, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então deixa eu pegar pelo menos o que está caindo, né, debaixo da mesa. Muitas vezes, nem na condição de filhos, nós estamos satisfeitos, né? Nós que estamos assentados à mesa, né, podendo participar do banquete espiritual, daquilo que Deus já preparou para cada um de nós. Na condição de filhos, nem nós estamos satisfeitos muitas vezes. Somos tomados por um espírito de murmuração, mas aquela mulher, naquele momento, sabendo que ela não tinha direito à mesa, porque ela era gentílica, mas ela se humilhou e Jesus, então, atendeu ao pedido daquela mulher. Você pode ter certeza, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus resiste aos soberbos, contudo concede graça aos humildes. A palavra de Deus diz que aquele que se exaltar será humilhado, e aquele que se humilhar será exaltado. Então não houve nenhuma intenção no coração de Jesus em humilhar aquela mulher, mas houve uma iniciativa daquela mulher em humilhar-se na presença de Deus, e ela teve o seu pedido atendido. Então Deus não pode se ocultar diante de uma grande humildade. O que nós temos que pedir para Deus é que nos livre da nossa arrogância, né, da nossa soberba. Essa forma do judeu e do gentio entender as coisas espirituais é muito interessante, né? Porque Jesus conta a história dos 10 leprosos que foram curados e apenas um voltou, e a Bíblia diz que ele era samaritano. Os outros 9 eram judeus, e apenas o samaritano, aquele que entendeu que não tinha direito à cura, ele voltou para agradecer. Então, muitas vezes, né, nós achamos que Deus é obrigado a fazer as coisas por conta da posição que nós ocupamos. E aí o nosso coração se enche de orgulho e se enche de soberba. E o texto está nos ensinando que Jesus não pode se ocultar diante de uma grande humildade. E terceiro, ele não pode se ocultar diante de uma grande fé. Quando aquela mulher disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé. A fé é um instrumento, né, através do qual nós tomamos posse dos valores eternos, dos valores espirituais, e tomamos posse das bênçãos que Deus tem para a nossa vida enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Então, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então nós temos que ter uma vida de fé, nós temos que nos aproximar diante de Deus com o coração cheio de fé, crendo naquilo que Deus pode fazer. Então, em momento algum, aquela mulher duvidou. Talvez não, certamente a fé daquela mulher foi um instrumento mais forte que fez com que ela perseverasse até Jesus atender o pedido dela. E a Bíblia diz que ela foi embora e Jesus disse: a tua fé, vai-te, a tua fé te curou. E quando ela chegou em casa, ela tomou conhecimento de que a sua filha estava liberta, e foi exatamente naquele momento em que ela estava desenvolvendo fé na presença de Jesus. Então nós aprendemos hoje, à luz da história dessa mulher, que Deus não pode se ocultar, Deus não cansa. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, ele está sempre pronto para nos atender, e ele não pode se ocultar. E Jesus também não pôde se ocultar diante de uma grande humildade. Aquela mulher se prostrou aos pés de Jesus e disse: os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. O que nós precisamos aprender é ter uma vida de total dependência de Deus e humildade na presença dele. E finalmente, Deus não pôde se ocultar diante de uma grande fé. É impossível agradar a Deus sem essa vida de fé. Senhor, nós estamos aqui agradecidos porque o Senhor não pode se ocultar. O Senhor pode todas as coisas, mas o Senhor não pode se ocultar quando há uma grande necessidade, uma grande humildade, uma grande fé. Que a nossa vida seja marcada, Senhor, por essa consciência de que nós necessitamos do Senhor, por essa humildade, por essa fé que move montanhas. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.